queria que vocês abrissem aí o boletim. Como experimentar a vontade de Deus? Eu acredito que essa é uma pergunta que não apenas eu faço para mim mesmo, mas talvez vocês também já tenham feito essa pergunta, porque se existe algo que nós sempre buscamos, é fazer a vontade do Senhor. Mas qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Quando nós precisamos tomar decisões, nós vamos diante do Senhor e queremos que Ele fale conosco. Agora, Ele vai falar conosco por meio da sua palavra. Ele vai trazer paz ao nosso coração. Agora, muitas das questões que nós colocamos diante de Deus, elas não estão especificamente respondidas nas Escrituras. E esse é o desafio. Como que nós vamos experimentar a vontade dEle para cada um de nós? E o texto que nós separamos aqui é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que está aí no boletim. Dessa vez, a maior parte dos versículos estão na versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada. E apenas 2 versículos que estão aqui no boletim é que nós mudamos a versão. Então vamos ler juntos Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós encontramos aqui nessa passagem, no versículo 1, o princípio. O que é o culto racional? O culto racional é oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E como nós faremos isto? É um processo que está no versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. E qual o resultado deste culto racional por meio deste processo? Nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso desafio aqui é meditarmos a respeito disto aqui. Então vocês podem me acompanhar aqui no boletim. O mundo e tudo que nele há foi criado por Deus. E segundo o relato de Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, tudo que ele fez havia ficado muito bom. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, diz que os homens são indesculpáveis a olharem para as coisas criadas neste mundo, Romanos 1:20, e não reconhecerem os atributos de Deus, seu poder e natureza divina. Aqui nós encontramos esta palavrinha mundo, na passagem que nós lemos anteriormente. Só que mundo tem alguns sentidos na Bíblia. E a primeira questão que eu quero levantar aqui com os irmãos é que o mundo criado por Deus é algo muito bom, e é isso que nós lemos ali no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis. Tudo que Deus criou é bom. Todavia, e tanto assim que em Romanos 1:20, que não está aí no boletim, diz assim logo no início: os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo. Então, nós somos indesculpáveis quando olhamos para a natureza e não reconhecemos os atributos de Deus.
porque o mundo foi criado por Deus, e isto é algo muito bom. A questão é que, no texto que nós estamos aqui analisando, o sentido de mundo é outro. Porém, as Escrituras falam sobre o mundo também num outro sentido. Por conta do pecado que entrou na raça humana, com a desobediência do primeiro homem, Romanos 5,12, o sistema que governa esta era é um sistema contaminado pelo pecado. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui, João deixa claro duas questões sumamente importantes. A primeira delas, de que existem duas categorias de homens: os salvos, cristãos, e os não salvos, ímpios. Os salvos são aqueles que nasceram de novo e agora pertencem a Deus. E a segunda questão é a de que este mundo está entregue transitoriamente ao poder de Satanás. Então, este aqui é o sentido de mundo. O mundo como um sistema, um mundo que jaz no maligno e um sistema contaminado pelo pecado que tenta nos governar. Este sistema está entregue transitoriamente ao poder de Satanás. E nós precisamos ter ciência, nós precisamos entender isto, para não cairmos na armadilha de nos submetermos a este sistema, porque é algo que vai trazer não benefício para nós, mas vai trazer prejuízo para nós. O mundo jaz no maligno. E quando em 1 João 5,17, João diz que nós somos de Deus, ele está falando aqui de duas categorias. Quem são aqueles que pertencem a Deus? São aqueles que efetivamente nasceram de novo. Então, existe aqui uma diferença. Aquela teologia ou aquele entendimento de que todos são filhos de Deus, isso não está nas Escrituras. A salvação universal é algo que não é bíblica. Aqui nós vemos claramente e em inúmeras outras passagens. Os filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo. São aqueles que foram batizados nas águas, como o pastor Maurício colocou aqui. Evidente que não. Isso aqui foi um simbolismo daquilo que Deus já fez na vida desses irmãos. Então agora, nós, como filhos de Deus, qual vai ser a nossa conexão com este mundo caído? É por isso que Pedro chama os cristãos de peregrinos e forasteiros nesta terra. 1 Pedro 2,11. Numa clara indicação de que não pertencemos a este mundo caído, mas que estamos em direção à cidade celestial, nossa morada definitiva e eterna. Os crentes em Cristo são peregrinos e forasteiros aqui. Não pertencem a este mundo. E é por isso que nós não devemos amar este mundo neste sentido de Romanos 12, 1 e 2. As coisas criadas por Deus, este outro sentido sim, mas neste aqui, do sistema que nos governa por conta da queda do homem, por conta da entrada do pecado na raça humana, é outra coisa. O nosso destino é a cidade celestial. Hebreus 11, 8 a 16, que depois vocês podem ler em casa. Mas o fato é que, apesar de sermos estrangeiros nesta terra, vivemos nela, estabelecemos família, relacionamentos de ordem pessoal e profissional, desenvolvemos projetos de vida, vivemos em sociedade e sob a égide de uma Constituição e leis que nos regulam. Portanto, compreender como o povo de Deus se conecta com este presente século é um grande desafio, se não o maior deles. É evidente, Fernando, eu sou um peregrino e forasteiro, mas eu vivo aqui, é verdade. Eu também
vivo aqui. E eu também tenho muitas dificuldades com isto. Como eu vou me comportar neste mundo caído? Como eu vou me relacionar, já que eu tenho família, eu tenho trabalho, nós nos relacionamos com todos os tipos de pessoa, nós não vivemos numa bolha onde nós nos relacionamos apenas com os irmãos crentes em Cristo. Nós vivemos em sociedade, até porque você foi salvo por Deus não para viver para si mesmo, mas para ser o quê? Sal da terra e luz no mundo, uma influência positiva nessa sociedade caída. É para isso que Deus te alcançou, para que você seja um instrumento da graça dele para abençoar pessoas. Então aqui, como eu vou experimentar a boa vontade de Deus? É isso que está falando o texto principal que nós queremos comentar hoje. João assim escreve sobre os cristãos neste mundo. 1 João 2, 15 a 17. Vamos ler juntos. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que bênção! Quando fazemos a vontade de Deus, nós permanecemos para sempre. Essa é a promessa do que está escrito aqui nesse texto. E exatamente este texto foi objeto de um estudo nosso, a última vez que estivemos aqui no mês de setembro. Então, se vocês quiserem e puderem, deem uma olhada nesse estudo que foi feito. Aqui, em Romanos 12, 1 e 2, nós queremos dar uma continuidade a esse trecho da palavra de Deus que tratamos alguns meses atrás. Não amem o mundo, nem as coisas que há neste mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra é extremamente clara. No início do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, encontramos os dois primeiros versículos, onde o apóstolo Paulo dá aos cristãos uma indicação e uma luz para este difícil dilema. Que dilema? Viver neste mundo sem amá-lo. No versículo 1 ele começa, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui nós estamos vendo na ARA, e eu fiz questão de trazer também na versão ARA, por conta deste verbo aqui, logo no início, rogo-vos. É uma verdadeira súplica que Paulo está fazendo para o seu povo, para os nascidos de novo. Ele diz, rogo-vos, pois, quem? Irmãos. Ele inicia o versículo 1 com uma verdadeira súplica quando escreve rogo-vos. O verbo rogar significa pedir insistentemente. É quase como se ele estivesse dizendo assim, pelo amor de Deus. Ele está chamando a nossa atenção. Apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No grego, o verbo é parakaleo, cujo significado, além de apelar, tem o sentido de exortar e instruir. É uma exortação que nós estamos recebendo do apóstolo Paulo. Isso mostra a importância que é dada por Paulo a esse tema. Definitivamente, ele não está fazendo uma mera sugestão com múltiplas escolhas. Ele só não está determinando que façamos algo porque sabe que não conseguiremos sem a graça de Deus. Ele não está mandando, mas ele está
rogando, Ele está pedindo, Ele está nos instruindo. Ele sabe que somos pessoas falhas, pessoas fracas. Eu sou um desses aqui, que precisa urgentemente da graça de Deus e da sua misericórdia todos os dias, para que eu não seja conformado com este mundo que jaz no maligno, e seja conformado à palavra de Deus. E meus irmãos, graças a Deus que é por meio da graça. É ela quem opera em nossas vidas. Então não se trata de uma sugestão que o apóstolo Paulo está fazendo para você e para mim, mas é uma exortação. Paulo está exortando os seus irmãos em Cristo, ou seja, o povo de Deus, a direcionar o alvo de suas vidas nesta terra para o próprio Senhor, para Ele mesmo, uma exortação clara e simples aos nascidos de novo, para não viverem para si próprios, ou para seus projetos pessoais, ou para o presente mundo, ou para as pessoas deste mundo. Ele está fazendo esta exortação. Aqui no versículo, nós dizemos: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? Ele está falando a Deus. Quando nós falamos sobre essa palavra sacrifício, a primeira coisa que eu acho que vem à nossa mente, evidentemente, é o sacrifício de Cristo em nosso favor lá na cruz. E às vezes, por conta da suficiência da graça de Deus, nós podemos ter um pensamento equivocado de que em nenhum lugar da Bíblia nos é exigido um sacrifício. Mas olha que interessante, o texto está dizendo exatamente isso. Paulo está dizendo: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Só que isso está sendo feito para aqueles que já foram justificados pelo sacrifício de Cristo. Você não pode se sacrificar para obter a salvação, porque isto é obra exclusiva da graça de Deus. Mas uma vez que você foi salvo pela graça de Deus, você está sendo exortado: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em outras palavras, não é para você oferecer o seu corpo por sacrifício vivo, ou santo, ou agradável, como se fosse algo que você pudesse escolher para seus projetos pessoais, para as pessoas que você ama. Não está escrito isso aqui. Para o mundo, para as pessoas desse mundo. Ele vai mais longe, voltando ao boletim, quando nos conclama a apresentar nossas vidas como um verdadeiro sacrifício a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável. E uma vez agindo assim, adoraremos a Deus de que maneira, meus irmãos? De forma racional. Isto é, em conformidade com a razão, sem subjetivismos e sem sentimentalismos. O culto é racional. O culto não é algo subjetivo. O culto não é algo do teu coração apenas. O culto não é algo da sua mente, daquilo que você acha. O que está escrito aqui na Bíblia, o que nós estamos lendo aqui, é que o culto é algo racional, em conformidade com a razão. Sem sentimentalismos. Quantas vezes nós nos deparamos tentando justificar o culto a Deus com aquilo que nós sentimos? Mas será isso a verdadeira razão ou foco do nosso culto?
O nosso culto é algo racional por meio da fé. Por isso que eu fiz questão de escrever sem subjetivismos, sem sentimentalismos. E o que seria esse sacrifício vivo, santo e agradável? Um sacrifício vivo. Porque no Velho Testamento, nós fomos ensinados de que o sacrifício era de animais mortos, era uma oferta pontual. Aqui ele está falando de algo vivo. Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. O que significa isso? Algo continuado, algo que se estende, que não é hoje, eu vou me sacrificar desta forma. O culto do novo nascido é algo que se perpetua, é algo contínuo, é isso que significa. Sacrifício santo significa, o que é santo? Significa separado para o uso, ou dedicado e consagrado a Deus. É isso que significa um sacrifício santo. Não é que você vai ficar separado do mundo, mas você vai ser dedicado e consagrado a Deus neste mundo caótico. É isso que significa. E sacrifício que agrada a Deus, ou seja, um sacrifício que é aceitável a Deus. É isso que está dizendo aqui o texto. Nós não vamos servir a Deus do jeito que me agrada. Eu quero servir no ministério da igreja, mas eu quero servir naquele ministério, porque é isso que me agrada. Não, não é isto. É aquilo que agrada a Deus. E que muitas vezes pode não ser aquilo que agrada a você. No versículo 1 vemos um princípio. No versículo 2 vemos o processo para que esse princípio seja obedecido e alcancemos o resultado desejado por Deus. Vamos ler Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra-chave da primeira parte do versículo 2 é conformação. Paulo está ensinando que para um culto racional a Deus é necessário uma não conformação com este mundo. Parece até um tanto óbvio, já que sabemos que este mundo é caído e jaz no maligno. Todavia, as obviedades de Deus carecem de revelação do Espírito Santo na vida do crente, para que possam ser discernidas também espiritualmente e aplicadas em nossa vida prática. Qual é o segredo do processo de um culto racional? Qual é o segredo do processo para que você possa apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É o que está escrito aqui, não viver conforme os padrões deste mundo caído. É o que ele está ensinando aqui para nós, a não conformação. E parece claro, mas nós precisamos diariamente sermos exortados, porque é uma tendência nossa, por conta da nossa natureza terrena, de nos alegrarmos com as coisas do mundo, de seguirmos os nossos projetos de acordo com visões do mundo. E não é esse o plano de Deus e o projeto dele para nós. O verbo usado por Paulo é conformar, que no grego é suschematizo, tendo o significado de moldar-se ao padrão. E o padrão que Paulo está se referindo é o do mundo, que no grego é aion. Essa palavra significa a sociedade ou o sistema elaborado pelo homem na tentativa de obter a felicidade sem Deus. Meus irmãos, o sistema caído é exatamente isto aqui. Todos nós desejamos ser felizes. Todos nós queremos, em última análise, a felicidade para as nossas vidas, para os nossos familiares, o nosso bem-estar. Só que o sistema do mundo, ele quer dizer para você e para mim que isto é possível sem Deus. E isto é uma armadilha.
É isso que significa aion. Então, voltando aqui ao texto, o apóstolo é taxativo no sentido de não vivermos segundo os padrões deste mundo, aion, não nos conformando com a presente era. Em outras palavras, a influência deste mundo e a sua cultura sobre as nossas vidas existe, sendo real e perniciosa. Isso para não dizer demoníaca. João 12:31. É isso que significa este mundo, esta influência que o mundo tenta fazer sobre nós, tentando incutir nas nossas mentes que é possível você ser feliz sem Deus, é possível você ser feliz sem a vida de Cristo. Só que, meus amados, se Deus é o Criador de todas as coisas, como seria possível isso? Então, o padrão de vida estabelecido por Deus para seus filhos, ele é um outro padrão. Ou seja, é um padrão contracultural, sendo aquele contido nas Escrituras. Trata-se de uma conformação à palavra de Deus. Os cristãos, ou seja, aqueles que nasceram de novo, são aqueles que influenciam o mundo, a sociedade, a comunidade em que vivem, suas famílias, trabalho e relacionamentos, não o contrário. Então, do mesmo modo que nós somos exortados, instruídos a não nos conformarmos com este mundo, com esta era caída por conta do pecado, nós também somos exortados a nos conformarmos com a palavra de Deus, com o padrão descrito na palavra de Deus, com qual finalidade? Para que você e eu, nós sejamos uma influência positiva, lá na minha família, lá no meu trabalho, lá na minha vizinhança. E é exatamente lá onde mais se precisa de um bom testemunho. Talvez, o que é você ser uma boa influência? As pessoas saberem no seu ambiente secular de trabalho que elas podem procurar você, que você é um bom ouvido, que você é aquela pessoa que pode trazer uma palavra de conforto, de consolo. O mundo está tão corrido que as pessoas não têm nem tempo. Não é mesmo? Nós somos essa influência, ou deveríamos ser, com a graça de Deus. A não conformação com este mundo ou presente século não acontece de forma automática na vida do crente, definitivamente não. O novo nascimento não garante uma vida perfeita de santidade e adoração, nem isenta uma pessoa de cair em tentação, ou mesmo de pecar. Evidente que não, meus irmãos. Não é porque nós cremos que somos novas criaturas em Cristo que agora somos seres perfeitos, pelo contrário. Nós estamos em construção. Por que será que a palavra de Deus, por que Jesus usou essa expressão nascer de novo? Porque todo aquele que nasce, ele nasce um adulto, maduro, formado? Evidente que não, ele nasce como todos nós nascemos biologicamente, bebês. E nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. E esse é o propósito de Deus. Aliás, cabe aqui um parênteses. O objetivo de Deus nas nossas vidas é o nosso amadurecimento em Cristo. Só que experimentar a boa e perfeita vontade e agradável vontade de Deus para nós não significa que você terá as respostas óbvias e certas todas as vezes na sua vida. Estou fazendo esse parênteses porque muitas vezes elas não estarão acessíveis para nós.
Porque Deus quer que você também tome as decisões com base no discernimento que as palavras trazem ao teu coração, para que você possa amadurecer. Se você não deixa o seu filho tomar decisões, ele vai continuar sendo uma criança adulta. Porque nós amadurecemos com as decisões, inclusive decisões erradas. Então, querer a vontade de Deus para nós é algo muito bom. Só que Deus não vai te dar tão facilmente assim. Por isso que a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, é um livro de princípios. Você não vai encontrar todas as respostas ali. Você não vai encontrar com quem eu devo casar, qual empresa eu devo trabalhar. Mas o discernimento virá a partir do momento que nós estivermos cheios da palavra de Deus. Voltando aqui ao texto, as aflições fazem parte da vida. Mas o principal ponto destacado por Paulo é que a não conformação com o sistema deste mundo caído, para quem já nasceu de novo, começa com uma transformação interior, mediante a renovação da nossa mente por meio da palavra de Deus. Está aqui muito claramente na passagem. Como que nós não vamos nos conformar com este mundo caído? Com a transformação da nossa mente. Vejam bem, meus irmãos, eu não estou falando aqui de transformação de vida. Não é aquela de Ezequiel 36, 26 e 27, quando o profeta diz que vai nos tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Isso está se referindo à nossa salvação, à nossa justificação em Cristo. Aqui nós estamos falando de santificação. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Uma transformação de mente. Você está sendo exortado por Paulo, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, é isso que ele está dizendo. A não conformação com este mundo vem por uma transformação de mente. Não se fiem no fato de que agora que eu nasci de novo, eu não preciso mudar a minha mente. Isso não é verdade, porque você está todos os dias sendo atacado e sendo persuadido por esta era, por este aion. E a única maneira de você não ser conformado ao aion é você ser conformado com uma mudança de mente. É isso que está escrito aqui, por meio da palavra de Deus. Na segunda parte do versículo 2, encontramos a seguinte expressão: deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Paulo está afirmando que mesmo no processo de santificação, é Deus quem age em nós e nos transforma. Mas ele também inicia a frase com o verbo deixar, no sentido de permitir. É Deus quem opera tudo em nós, mas é da nossa responsabilidade permitir que Deus nos transforme. Deus faz e nós reagimos em cooperação com Ele, fortalecidos e capacitados pelo Espírito Santo. E esse foi o motivo pelo qual eu preferi adotar a versão NAA, porque aqui está bem claro no texto: deixem que Deus os transforme. Podemos fazer isso? Deixar que Deus nos transforme? Ou nós vamos ser resistentes a Ele? Deixem que Deus, porque é Deus quem vai transformar você. É Ele quem operou a sua justificação em Cristo, e é Ele quem vai operar a santificação também. Só que na santificação nós reagimos a essa ação de Deus em nossas vidas. Se não, por que razão Deus estaria falando? Por que razão Paulo estaria nos dizendo: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, se tudo fosse algo automático nas nossas vidas. Mas não é. Afinal, Ele nos deu verdadeira liberdade em Cristo.
Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Será que Paulo colocou e não se submetam de novo a jugo de escravidão? Isso aqui, será que eu posso apagar da minha Bíblia? Ah, Fernando, isso aqui não preciso disso. Isso aqui é um exagero do apóstolo Paulo. Ele está fazendo uma exortação. Ele está sendo claro. Permaneçam firmes e não se submetam, porque é possível para o nascido de novo submeter-se de novo a jugo de escravidão. Senão ele não teria colocado isso aqui. Ele não está tratando aqui de perda de salvação, não é isto. Mas como cristãos, amadurecidos na palavra, como nós queremos experimentar a vontade de Deus, Ele está explicando para nós. Você e eu temos a liberdade em Cristo. Todos aqueles que foram salvos pela graça e incluídos na cruz de Cristo, na sua morte, no batismo da morte, e receberam nova vida na ressurreição, são verdadeiramente livres. E é por isso que agora você pode tomar a decisão de não se submeter de novo a jugo de escravidão. Se quisermos experimentar a vontade de Deus em nossas vidas, comecemos por renovar nossas mentes, para que sejamos transformados. É isso que diz Paulo nessa passagem. Existe naturalmente uma pressão cultural neste mundo, em que somos forçados a pensar de acordo e a partir de uma falsa premissa de que a felicidade que tanto almejamos encontra-se em fazer a nossa própria vontade e buscar a realização de nossos sonhos. Será que é isto que é experimentar a vontade de Deus? Pense nos seus projetos, pense naquilo que você entende por fazer a vontade de Deus, se no fundo você não está tentando fazer a sua própria vontade e buscando a chancela de Deus num projeto que é teu, pessoal. Mas nós vamos ver a seguir a razão. Todavia, se os nossos sonhos estão arraigados em conceitos e princípios mundanos, esse é o nosso erro. O problema está aqui. Eu posso ter projetos pessoais, eu posso ter sonhos, mas eles estão fundamentados em conceitos e princípios mundanos? Eles estão fundamentados no aion? Por isso Paulo nos exorta a sermos transformados pela renovação da mente. É ela que precisa mudar a partir da revelação das Escrituras. Vamos ler Deuteronômio 29:29. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Essa versão de Deuteronômio 29:29, na segunda parte, ela é absolutamente clara. Mas nós e nossos filhos, ele está falando sobre o povo de Deus, somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou. Senão, por qual razão Ele nos teria deixado a palavra, as Escrituras, se não fosse para você tomar conhecimento dela? Você é responsável
por tudo que foi revelado. E o que foi revelado, Fernando? Está na Bíblia. Agora, tem certas coisas que não está revelada na Bíblia. Com quem eu devo me casar? Não está escrito lá. Mas o que está lá, você é responsável por isso. E eu também sou responsável por isso. Por isso que nós não podemos alegar ignorância, porque a palavra está lá. E você e eu, nós temos acesso às Escrituras. Quanto mais o cristão vive em conformidade com a vontade revelada nas Escrituras e a aprova em sua vida, mais aprenderá por meio da experiência a conhecer essa vontade e alegrar-se nesse conhecimento, até poder exclamar como salmista, no Salmo 40,8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Agrada-me fazer a tua vontade. E ela está lá. Precisamos então nos conformarmos com a vontade revelada nas Escrituras. Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o resultado de se ter uma mente renovada pela transformação que Deus opera por meio da sua palavra revelada. Esse é o resultado final. Todos nós queremos experimentar. E aqui está escrito algo interessante. Eu li diversas vezes essa passagem, irmãos, mas eu só caí em si ontem ou antes de ontem. Você vai experimentar, você não vai apenas conhecer qual é a vontade de Deus, você vai experimentar. Olha que bênção, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isto é resultado de se ter uma mente renovada pela transformação que Deus opera por meio da palavra revelada. A vontade de Deus é que tenhamos uma cosmovisão cristocêntrica das coisas neste mundo, oferecendo a integralidade de nosso ser a Ele, como sacrifício vivo, santo e agradável. Quando nós encontramos ali no versículo 1, e ofereçam o seu corpo, prestem atenção, ali o sentido é a integralidade do nosso ser. Paulo não está dizendo, e ofereçam o seu espírito. Paulo não está dizendo, e ofereçam a sua alma, e ofereçam só os seus pensamentos, ele está falando o seu corpo. Porque pode acontecer de você querer oferecer os seus pensamentos a Deus, mas o seu corpo estar dedicado ao pecado. Aqui ele começa pelo corpo, porque se você estiver oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, possivelmente toda a integralidade do seu ser estará nesta ação, espiritualmente, inclusive na sua alma. O termômetro para sabermos se estamos ou não fazendo a vontade de Deus é a paz que guardará nosso coração e mente. Vamos ler juntos Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E essa paz implicará a verdadeira convicção para nós. Nós estamos chegando aqui ao fim do nosso boletim e ao terminar, eu quero fazer uma aplicação prática com vocês. Evidente que para se ter uma mente renovada é necessário primeiramente um coração transformado, Ezequiel 36, 26 e 27. Se puderem colocar aqui no telão, esse texto é muito importante, nós já fizemos menção nele aqui. Eu vou ler na versão NAA. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Evidente, meus irmãos, esta é uma operação que apenas Deus pode fazer em nós. Por isso que é uma metáfora de uma operação cirúrgica. É um transplante de coração.
Vocês já viram algum transplantado fazer uma autocirurgia? É evidente que isso não existe. É Deus quem opera isso. Então, para que nós tenhamos uma mente renovada, é necessário que nós tenhamos primeiro um coração trocado. Já falamos aqui, mas é importante frisar. Deus não vai trocar a nossa mente sem antes trocar o nosso coração. A esperança do cristão é a mesma de Paulo, Filipenses 1,6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo gere em mim e em você um inconformismo com os padrões deste mundo caído, que sejamos transformados por Deus e ao final experimentemos qual é esta boa, agradável e perfeita vontade dele para nós. Eu queria fazer uma aplicação prática aqui, porque muitas vezes, qual que é a vontade de Deus? Nós temos essa pergunta, como eu posso experimentar a boa vontade de Deus para mim, se eu não sei qual a vontade dele para mim? Naquelas decisões que muitas vezes nós temos de fazer. Todos os dias nós temos de tomar decisões. Então me ajudou muito 7 perguntas que um pastor escocês, que muitos de vocês conhecem, o Sinclair Ferguson, ele fez, me ajudou bastante, e eu queria repassar isso para vocês. Ele faz 7 perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. São perguntas que vocês até já sabem, mas é algo que nos direciona na decisão correta que temos de tomar. Primeira pergunta: isso está de conformidade com a palavra de Deus ou é contrário a ela? Aquela decisão que você precisa tomar está de acordo com a palavra de Deus? Porque nenhuma ação que seja contrário ao que a palavra de Deus diz é algo legítimo para um novo nascido. Então, a primeira pergunta que nós devemos fazer. A segunda é: isso é algo que convém fazer, apesar de ser lícito? E aí vocês vão lembrar lá de 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém eu fazer. Então, é algo benéfico para mim e também é benéfico para os outros? Porque aquela resposta simples, isso, não há nada de errado com isso, não é uma afirmação que nós devemos considerar apenas. Então, perguntar: isso é algo que convém fazer apesar de ser lícito? É benéfico para mim e para os outros? Terceira pergunta: isso irá trazer algum tipo de escravidão para mim? Por que eu pergunto? Porque tem certas ações que podem se transformar num hábito e este hábito nos escravizar. Sabe aquela frase que a gente ouve muito por aí hoje em dia? Meu corpo não. A questão eu estava lendo aqui embaixo, meu corpo e minhas regras aqui é da 4ª pergunta. Às vezes um simples hábito, como jogar videogame. Às vezes, eu sei que muitas pessoas aqui gostam de videogame. Eu, às vezes, brinco com o meu neto. Mas, se um simples videogame vai tirar você do seu relacionamento conjugal, isso já é um problema para você. Assistir um Netflix, ficar olhando as redes sociais com uma intensidade tal que tira o relacionamento familiar, isso é um problema. E isso pode trazer uma escravidão. 4ª pergunta: isso é consistente com o senhorio de Cristo para a minha vida?
E aí que vem aquela frase: meu corpo, minhas regras. Meu amado, o seu corpo não pertence mais a você. Ele é templo de quem? Ele é templo do Espírito Santo. Meu corpo, minhas regras não funciona para um cristão. Então, é evidente que eu tenho que fazer essa pergunta. Isso aqui é consistente com o senhorio de Cristo em minha vida? Quinta pergunta: isso será útil para os outros? Isso será bom para mim e também para os outros? Traz o que eu quero fazer, traz alguma utilidade para os outros? É uma pergunta. Por quê? Porque você e eu, nós não vivemos mais para nós mesmos. A palavra de Deus vai dizer, lá em 1 Coríntios 10, 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse. São perguntas que devemos fazer. Sexta pergunta: isso está consistente com um testemunho bíblico? Qual é o testemunho que eu darei com esta minha decisão, com esta minha ação? Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, como também eu sou um imitador de Cristo. Nós temos uma responsabilidade. A gente gosta muito da palavra graça. É tudo de graça, por meio da graça. Só que há uma responsabilidade minha e sua, por aquilo que nós falamos, pelo nosso testemunho bíblico. E a última pergunta, né, que talvez vocês já imaginem qual é: isso irá promover a glória de Deus? O que eu vou fazer é para a glória do Senhor? Está, acho que na capa do boletim, não é? 1 Coríntios 10, 31. É para a glória de Deus? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Vai promover a glória do Senhor? Então são 7 perguntinhas que podem nos ajudar, eu tenho certeza. Muitas vezes nós ficamos angustiados com algo que está diante de nós, com uma decisão que precisamos tomar, buscamos tentar descobrir qual a vontade de Deus, mas ela não é muito clara. Até porque a Bíblia é um livro de princípios e não de respostas óbvias. Mas essas perguntas podem ajudar você, como tem ajudado a mim nessa questão. E para encerrar, voltando ao texto, eu quero ler o texto novamente. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É promessa, meus irmãos, nós vamos experimentar, e está aqui muito claramente explícito para nós. É só não nos conformarmos com este mundo caído, com este aion, e termos as nossas mentes renovadas pela revelação da palavra de Deus. Quanto mais nós nos enchermos da palavra de Deus, mais chance teremos de ter a nossa mente renovada e experimentarmos a vontade do Senhor. Vamos orar. Pai, nós damos graças a Ti por esta manhã, te agradecemos pela Tua palavra e rogamos a Ti, Pai, clamamos a Ti, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da vida de todos os meus irmãos aqui, para que, por meio da revelação do Teu Espírito, nós tenhamos sede e fome da palavra de Deus e as nossas mentes renovadas, para que possamos cumprir
com o que Paulo está nos instruindo, de oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o verdadeiro culto, o culto racional a Ti mesmo. Dá-nos, Pai, um bom domingo e um retorno aqui para a igreja, aqueles que voltarão. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém.